Então eu estou continuando, já quase terminando, né? Já me estendi bastante, em 2º livro dos Reis, 2º Reis, capítulo 4, versos de 8 a 10, tesouros do quarto em Sunem. Nós estamos aqui aprendendo lições com os objetos que a mulher rica, ela colocou naquele quarto construído para o profeta Eliseu. Ela colocou 4 objetos no quarto, né? Então vamos ler o texto para você entender, né? Você que não ouviu as outras palavras, entra no nosso canal no YouTube e lá tem a parte 1, parte 2 e parte 3. Essa agora é a parte 4. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então eu já falei sobre a cama. O primeiro objeto que eu falei foi a cama, lugar de descanso. Mesa, lugar de comunhão, de alimento. Depois eu falei sobre o candeeiro, lugar de revelação, de iluminação. E agora eu estou no último objeto, que é a cadeira. E hoje eu vou falar a cadeira, um lugar de aprender. Então o primeiro versículo depois desse que lemos, que eu quero ver com vocês, está em Lucas. Lucas capítulo 10, tem esse relato de Jesus visitando aquela família que ele amava em Betânia. Água de coco, hein? Obrigado. Que vaca maravilhosa, né? Vocês não sabem dessa história, mas eu não vou contar, não. Não, essa não. Lucas 10, 39, vamos para a Bíblia. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Jesus passava por Betânia e naquela casa ele encontrava esse lugar onde ele era bem acolhido. E uma das irmãs, Maria, sentava. O ato de sentar demonstra que ela parava tudo para ouvir e aprender. Maria parou, colocou o foco no mestre, né, olhando para Jesus, como seu mestre, como alguém que tinha algo para ensiná-la. Já Marta não parava em um lugar, ela não parava quieta. Marta estava agitada de um lugar para o outro. A Bíblia diz que ela estava distraída. A palavra distraída é com a mente dividida. Ela não tinha foco. Ela não conseguia sentar para ouvir Jesus. Queridos, hoje nós estamos mais para Marta do que para Maria. Nós temos muita dificuldade de parar e ouvir. Nós temos muita dificuldade de parar e focar. Eu estava compartilhando de manhã que eu fui educado lendo, com leitura. Eu sempre li muito, li tudo, leio. Eu vou para fazer minhas necessidades fisiológicas e eu às vezes esqueço de levar alguma coisa para ler. Aí eu pego o bom ar, vou ler o rótulo, pego o shampoo, pego uma embalagem, vou ler. Mas eu confessei hoje de manhã que eu estou sentindo muita dificuldade de focar. Agora, nesse tempo agora, eu estou lendo, às vezes, a Bíblia e eu estou com os pensamentos vagando. Às vezes eu quero ler um livro, eu preciso realmente me esforçar bastante para focar. Eu não sei você, mas eu acho que nós estamos em um tempo de perda de foco. E eu quero abrir um parêntese aqui na palavra da pausa, porque eu quero fazer aqui um momento pastoral com vocês. Eu quero falar sobre o culto. Algumas pessoas têm me procurado, e reclamado de muitas distrações no culto. Certo? São pessoas que estão conversando muito no culto. Não é aquela... Assim, é normal que a gente comente alguma coisa com a pessoa que está no lado, A gente comenta, tal. Mas não, as pessoas têm conversado, batido papo mesmo. Está batendo papo no culto.
né? Muitas pessoas têm me reclamado de celulares no culto, distraindo demais as pessoas. Então, até eu justifiquei de manhã que às vezes que eu uso o celular no culto, ou eu estou anotando um versículo, um texto, alguma coisa que eu lembrei, uma palavra. Às vezes o Cristiano está pregando e no meio da palavra dela eu me lembro de alguma coisa, eu anoto. Ou eu estou consultando a Bíblia, ou eu estou no WhatsApp mandando mensagem para alguém que está responsável por alguma área do culto, certo? Mídia, alguém que está no backstage. Às vezes eu mando uma mensagem para Walter, né, que é tesoureiro. Às vezes eu mando Cristiano e às vezes me manda mensagem. Mas nós estamos falando alguma coisa com relação ao culto. Então não estou usando o celular para ficar olhando o Instagram durante o culto, né? Ou acessando outras coisas, outras páginas, não. Então se você me vir com o celular, eu estou ou anotando alguma coisa, ou estou acessando a Bíblia, ou estou enviando alguma mensagem importante para alguém relacionado ao culto. Mas o que tem acontecido? As pessoas estão, né, durante o culto, isso não durante o louvor, porque durante o louvor todo mundo está cantando e tal, principalmente durante a palavra. E aí a distração sua afeta as pessoas que estão perto de você. Outra coisa que falaram comigo são pais com crianças, né? Você precisa manter seu filho em seu colo, se é um bebê. Se o seu filho já é maiorzinho, nós temos o CCA Kids. A linguagem lá é adequada a crianças. Você tem que educar o seu filho indo com ele para o CCA Kids. Então eu fui criado pela minha mãe assim, ou eu estava com ela no colo, quando eu era pequeno, né? Ou sentado de lado, pequenininho no colo, ou eu estava na sala das crianças. Eu não podia, em hipótese nenhuma, ficar andando, né? Vou tomar água, a igreja não é lugar de tomar água. Vou no banheiro, não, você vai no banheiro em casa. O banheiro da igreja é para uma emergência. Minha mãe era desse tipo, não é assim, bem radical. Claro que tem uns exageros aí, né? Mas hoje a coisa está muito, muito solta, irmãos. E acaba que as pessoas são prejudicadas, porque elas querem receber no culto, né? Elas querem estar ali concentradas, mas tem alguém ou conversando, ou no celular, ou a criança indo, saindo, correndo. Então a gente precisa, se você tem uma criança que está um pouquinho agitada, chorando, você mesmo se levanta, vai lá no berçário, o culto está sendo transmitido lá agora, simultaneamente. Você acalma seu filho, volta. Então isso são regras de boa, né, convivência em um ambiente público, como é a igreja. E a atmosfera está para nos ajudar. E às vezes a pessoa fica chateada com a atmosfera. O pessoal da atmosfera vai, né, quero te ajudar, e a pessoa fica chateada. Então nós temos, né, que vencer com a distração. Amém, queridos? Então, fecha o parêntese, vamos voltar aqui para a palavra, porque eu aproveitei o gancho da palavra, né, falando sobre distração. E então, voltando aqui, quando eu sento para ouvir alguém, significa que eu considero aquela pessoa. Então, Maria parou para ouvir Jesus, significava que Jesus tinha algo importante para falar para ela. Você não para ouvir uma pessoa que você não considera. Alguém que tem algo que eu não tenho. É um conhecimento que aquela pessoa tem, é algo espiritual, é um depósito espiritual que aquela pessoa tem que eu não tenho. Então eu paro para receber. Assim como vocês estão agora aqui, ouvindo eu falando. Por que vocês estão aqui parados, sentados, ouvindo eu falar? Eu acredito que é porque você considera que eu tenho alguma coisa para acrescentar na tua vida. Senão você se levantaria e ia embora. Então o ato de parar e sentar significa que eu digo a mim mesmo, essa pessoa aí tem alguma coisa para acrescentar em minha vida. Por que Deus criou o processo de aprendizagem? Pensa comigo agora.
Por que que Deus criou o processo de aprendizagem? Deus poderia nos criar já sabendo de tudo. Ele poderia, Deus é todo poderoso. Ele poderia fazer com que eu e você já nascesse sabendo tudo. Falar, andar, pensar, fazer conta. Conhecimento de português, geografia, história. Todo conhecimento Deus poderia depositar na nossa vida, mas não. Deus nos cria como bebês que precisam aprender tudo por intermédio de outra pessoa. Por que que Deus não nos fez adultos já? Qual o único ser humano que nasceu sem umbigo? Umbigo. Adão. Adão não tinha umbigo. Por que que Adão não tinha umbigo? Porque ele não veio do ventre de uma mulher. Adão foi criado já adulto. Adão foi criado com um corpo já de um homem maduro. Eva também, né, foi criada de Adão. Então Eva também nasceu sem umbigo. Porque o umbigo é a cicatriz do cordão umbilical. O umbigo me lembra, né, toda vez que eu olho para ele, meu umbigo está precisando de uma recaustagem. Vou fazer uma cirurgia no umbigo. Eu gostava muito do meu umbigo, achava ele muito bonito, mas agora eu não estou gostando muito dele. Uma hérnia umbilical. Mas toda vez que eu olho para o meu umbigo, eu lembro que eu fui alimentado por aqui. Minha mãe se conectava comigo por aqui. O cordão umbilical me alimentava. Eu era um bebê. Eu precisava, na barriga da minha mãe, de nutrientes que eu não tinha em mim mesmo. Deus me criou dependente de outro ser humano. Então, Deus criou o processo de aprendizado. Não nascemos sabendo tudo. Para entrar nesse mundo, nós precisamos que o nosso pai e a nossa mãe se unissem sexualmente e nos gerasse. Precisamos de uma mãe que nos carregou por 9 meses no ventre. Precisamos de uma mãe que nos amamentou, ou com seus seios, ou dando uma madeira em nossa boca. Trocou nossas fraldas sujas, nos deu banho, nos colocou para dormir. Pessoas que cuidaram de nós, né? Às vezes, além da mãe, tem a avó, tem uma tia. A gente não sabia falar, a gente não sabia expressar fome, sede, dor, cólica. Os bebês também se sentem sozinhos, eles choram. E a gente não sabia expressar, e alguém mais maduro estava ali. Nós precisamos de professores, tutores, supervisores, diretores, coordenadores. Isso ao longo da nossa vida, na escola, no trabalho, para onde a gente vai, sempre tem alguém um pouquinho adiante de nós, que pode nos ensinar alguma coisa. E quando envelhecemos, precisamos de cuidados. Precisamos que outros mais novos agora cuidem de nós, porque alguns voltam talvez até como se fosse um bebê, que precisa de cuidados intensivos. Estou falando disso tudo, sabe para quê? Para mostrar a mim e a você que nós somos interdependentes. A cadeira, né, eu coloquei aí a foto da cadeira, me lembra que eu devo sentar para aprender com outro ser humano. Que eu não sou uma fonte de todo conhecimento. Que eu não tenho em mim mesmo tudo. Eu preciso de alguém. Eu preciso me relacionar com alguém. Resumindo, a vida toda é um processo de aprendizagem. Interações, trocas, observações, nas quais eu preciso de outro ser humano semelhante a mim, e isso gera em mim humildade. Diga humildade. Aprendizado tem tudo a ver com humildade. E essa é a primeira coisa que eu quero colocar. Sentar para aprender, coloque aí, por favor, requer um coração humilde.
Vamos dizer comigo essa frase? Sentar para aprender requer um coração humilde. Eu não aprendo se eu não for humilde. Se eu for orgulhoso, eu me fecho para o ensino. Porque eu sei tudo. Eu não preciso de ninguém. Se eu for orgulhoso, na verdade eu não aprendo nada. Essa é a pura verdade. O orgulhoso se auto-engana. O humilde é que caminha no caminho da sabedoria. O humilde é aquele que diz: eu não sei tudo, eu preciso de alguém. Alguém está um passo à frente de mim. Eu aprendo com o meu cônjuge, eu aprendo com Cristiane, ela aprende comigo. Ah, mas eu sou homem. E daí? E o homem não precisa aprender não também? Isso é muito machismo, gente. Um homem dizer que não pode aprender com a sua esposa, porque tem medo, né, que ela mande nele. Não, eu aprendo muito com Cristiane, muito mesmo. Não estou falando isso na presença dela para massagear o ego dela, não. Mas eu aprendo muito. Quase 30 anos de convivência. É muito aprendizado. Ela aprende comigo também. Tem coisas que eu tenho que ela não tem. Tem coisas que ela tem que eu não tenho. Eu aprendo com os meus filhos. Apesar de eles serem mais novos do que eu. Mas, por exemplo, quando eu quero saber alguma coisa dessa época, como é que os jovens, como é que os adolescentes pensam? Eu vou para quem? Eu vou para minha tia Eda, que está com 95 anos, quase morrendo? Tia Eda, amanhã eu vou lá visitá-la. Tia Eda, me conte aqui, como é que eu faço para falar a linguagem dos adolescentes? Ela não está quase nem falando mais. Ela voltou a ser bebê. Mas se eu chegar, Abner, e aí? Como é que eu falo para essa galera? Então eu aprendo com os meus filhos. Eu aprendo com os meus discípulos. Eu aprendo com pessoas que estão abaixo, entendam, tá? O abaixo não pejorativamente. Mas hierarquicamente nós temos pessoas debaixo da nossa responsabilidade, né? Filhos, liderados, ovelhas. Estou falando de hierarquicamente. Eu não estou falando de valor, tá? Valor nós somos todos iguais. Estou falando de posição. Mas eu aprendo com quem está abaixo de mim, com quem está no meu nível e com quem está acima de mim. Eu aprendo o tempo todo. Olha o que Jesus nos ensina. Mateus 11, eu acho que eu tinha colocado o versículo errado de manhã. 11, 29. Estava 11, 28, acho que corrigiram aí. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus não deixa opção. Tomem o meu jugo e aprendam de mim. E Jesus diz: porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Quando é que eu encontro descanso para a alma? Quando eu aprendo com Jesus. Porque muita gente agitada, porque muita gente ansiosa, porque não está descansando. Por que não está descansando? Porque não está aprendendo com Jesus a ser manso e humilde. Eu entendi isso aqui de duas maneiras, tá? Esse versículo me diz o seguinte: Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Jesus estava nos convidando a aprender a mansidão e a humildade. Mas também eu entendo, sabe o quê? Eu preciso ter uma dose inicial de humildade para poder aprender com Jesus. Eu não vou aprender com Jesus se eu não for humilde. O mínimo que seja. Ainda que eu tenha que aprender com Ele a ser mais humilde ainda. Mas tem que haver uma dose de humildade, irmãos. Isso não tinha nos fariseus. Isso não tinha nos saduceus. Não tinha nos escribas. Jesus está dizendo: tomem o meu jugo, porque Jesus estava pensando no jugo que a lei impunha sobre as pessoas naquela época. E era algo impossível de se praticar. Para vocês terem ideia, a lei de Moisés, ela tinha sido destrinchada, ela tinha sido esmiuçada em 613 mandamentos. Tinha mandamento para tudo.
para comprar, para vender, para viver, para morrer, para comer, para sentar, para levantar, tudo tinha mandamento. Então era um fardo, era um jugo. E jugo é o quê? Jugo é o quê? Canga. Alguém já viu uma canga aqui de boi? Quem já viu a canga do boi? De manhã colocaram, né? Eu não sei se vão conseguir colocar aí a foto de uma canga. A canga é do carro de boi. O boi é um animal de tração que puxa, né? Tem força. Inclusive, o boi é mais dócil do que um cavalo, do que um jumento, do que... que mais? Tem vários animais de tração, né? Cachorros também, na neve, servem como tração, né? Para trenós. Mas o boi, de todos, o boi é o mais manso. O boi é domesticado, olha ali, ó. E aquela trave de madeira é colocada sobre o pescoço do boi, que caminha com outro boi, ou seja, são naturezas iguais. Não pode ser um boi com um cavalo, não pode ser um boi com um jumento, não pode, não dá certo. Não vai. Olha aí, ó. E essa madeira que é colocada no pescoço do boi e trava no pescoço dele para ele puxar o carro, junto com outro. E eles vão, ó, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, e eles vão puxando aquela carga. Jesus usa essa linguagem aqui. A lei colocou um jugo muito pesado, mas o meu jugo, inclusive o próximo versículo, né? Eu não coloquei, o verso 30, ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem uma lenda, a gente não sabe se é verdade, tá? Provavelmente não. Tem muitas histórias sobre Jesus que são extra-bíblicas, né? E a gente só conta como lenda mesmo. Mas dizem que Jesus era carpinteiro. Dizem não, né? Jesus era carpinteiro, filho do carpinteiro, mas diz que eles faziam cangas de boi. Que Jesus era um fabricante, junto com seu pai, de cangas de boi. E as cangas que eles faziam, os jugos que eles faziam eram tão bons que pegou fama. Se espalhou a fama em toda a região. E na porta da casa de Jesus em Nazaré tinha um card, tinha um post, tinha um cartaz dizendo: aqui a canga se adapta bem. Aqui a canga se adapta bem. E Jesus, ele falou isso. Quando ele diz: o meu jugo é suave, ele estava dizendo: o meu jugo se adapta bem. Ele não vai te forçar, ele não vai te machucar, porque uma canga mal produzida machucava o pescoço do boi, feria. Mas Jesus estava dizendo: olha, aquilo que eu coloco para você carregar comigo, isso é uma parceria. Lembre-se, nós não estamos sozinhos na nossa jornada. A gente anda sozinho se a gente quiser. Mas Jesus já deixou claro: tome o meu jugo. Ele está lembrando do carro de boi. Jesus está dizendo: eu sou um dos bois. Porque o boi é símbolo de quê? De servo. O boi na Bíblia simboliza servo. E Jesus é o servo do Senhor. Jesus é o servo sofredor. Jesus estava dizendo: olha, eu sou um dos. Agora você tem que ser o outro. Você aceita eu colocar o meu jugo sobre você? Vai ser suave. Você não vai ser machucado. Eu não vou exigir nada de você que eu mesmo não possa te ajudar. Mas você tem que aprender. Estou falando aqui, querido, de aprendizado. A gente não nasce crente, a gente não nasce cristão, a gente não nasce com as qualidades de Cristo, a gente não nasce com o caráter de Cristo. Isso são coisas desenvolvidas. Como? Convivendo com Jesus. Como? Ele de um lado e eu do outro e caminhando com Ele. Que linguagem, que figura Jesus escolheu para nos ensinar. Não é o fardo da lei, agora é a graça.
mas eu tenho que me submeter. Essa é uma palavra não muito aceita hoje. As pessoas não querem se submeter. As pessoas não querem o ônus, as pessoas querem o bônus. As pessoas querem as bênçãos de Deus. As pessoas querem respostas de Deus. As pessoas querem curas, querem milagres, mas eles não querem o ônus. Qual é o ônus? Caminhar com Jesus. Não seria um ônus, irmãos, porque Jesus, ele é uma pessoa tão fascinante. Jesus é o homem mais excelente que existe. Você conheceu alguém bem legal aqui, que você gosta de estar com ele, conversar, você conversa horas, dá boas risadas. Que pessoa legal. Jesus, como cantamos aqui, excelente, superior. Andar com Jesus nunca vai ser um fardo. Andar com Jesus nunca vai ser um peso. Se está pesado, você não está andando com Jesus. O apóstolo João disse: os mandamentos do Senhor não são penosos. Ai, está custando demais obedecer. Tem alguma coisa errada. Ou tu não nasceste de novo, desculpa, ser bem taxativo nisso, talvez você não nasceu de novo, aí é penoso mesmo. Ou você está com uma visão equivocada. Então Jesus está nos convidando a nos submetermos a uma caminhada, a uma parceria. Ele está dizendo: vamos comigo juntos na minha jornada. Eu tenho muito que te ensinar. Se você quiser, se você estiver disposto, eu vou te ensinar a mansidão e a humildade. Olha para mim. Algumas pessoas confundem mansidão com ser trouxa. Ah, fulano é muito manso. Aí quando você vai lá, ele não é manso, ele é trouxa. Fazem o que querem com ele, né? E ele fica igual aquele personagem, acho que os jovens aqui não vão se lembrar, mas na televisão tinha um cara que ele era bem besta assim, e ele ficava: Não, mansidão não é sinônimo de ser tolo, de deixar que os outros se aproveitem de nós. Não, olha para mim, sabe o que é mansidão? Mansidão é você ter poder sob controle. É você ter o poder de se vingar, e você diz: não vou me vingar. Eu não vou pagar na mesma moeda. Isso é mansidão. É poder sob controle. Eu poderia revidar, eu poderia dar um murro na cara desse cara. Não vou fazer isso. Isso é mansidão. Olha como é diferente. Mansidão é poder sob controle. E primeiro é mansidão diante de Deus. O que é mansidão diante de Deus? É eu dizer: Deus, eu não vou resistir à tua vontade, eu não vou resistir à tua voz. Daqui a pouco eu vou ler um versículo para encerrar, que o profeta diz: eu não fui rebelde. Porque às vezes nós somos rebeldes. Deus está nos dizendo uma coisa e nós não somos mansos para dizer: está certo, Senhor. Então mansidão é o que Jesus pode nos ensinar. Mas para aprender, você tem que andar lado a lado com Ele. Tomem o meu jugo. Um homem aprendendo com o outro homem. O outro aqui eu coloquei com O maiúsculo e com H maiúsculo. Porque o outro homem é Jesus. O homem mais excelente. A pessoa mais fascinante desse universo é Jesus Cristo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecê-lo. Gente, Jesus nos ensina como tratar os inimigos. Jesus nos ensina como tratar com o nosso cônjuge. Jesus nos ensina como tratar com nossos filhos. Jesus nos ensina como tratar com mulheres, com crianças, com os fragilizados, com os doentes, com os necessitados, com os desesperados. Qualquer coisa que eu e você precisemos aprender, Jesus pode me ensinar. Amém? Mas Ele me ensina como? Lendo. Abre os evangelhos. As cartas de Paulo já é a interpretação dos evangelhos.
mas é um homem ensinando outro homem. Coloca aí para mim Provérbios 27, 17. E eu vou ler em duas versões diferentes. Primeiro na NVT. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo. Isso é na NVT. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Agora eu quero ler na versão fácil de ler. Na versão fácil de ler, diz assim: o ferro é afiado com ferro, e o ser humano aprende com outro ser humano. Tem que ser humilde. Eu volto a bater nessa tecla. Se a gente tiver orgulho, a gente não aprende. Só aprende quem é humilde. Um ferro afia outro ferro. Alguém aqui já experimentou afiar? Você tem uma faca lá, uma faca peixeira, digamos, daquela maior, e você vai afiar a faca numa barra de sabão. Afia? Não, a barra de sabão vai ser cortada. Ela cede. Por quê? Porque é de outra natureza, é de outro material. Eu afio uma faca, tá? Eu vou pelo método mais fácil. Às vezes tem aqueles amoladores, né? Você tem lá uma pedrinha dentro. Às vezes você tem um amolador elétrico. Eu vou uma faca com outra. Ou então eu vou no chão mesmo. Pego a faca e raspo lá no chão. E o corte volta. Sabe por quê? Porque é uma coisa dura. A faca é dura. É feita de inox, aço inoxidável. É uma coisa dura que tem que ser afiada por outra dura também. No sentido de natureza. Um homem é afiado por outro homem. Você não é afiado pelo seu cachorro. Seu cachorro é seu pet, seu bichinho de estimação. Ele não te afia. Eu não sou afiada por Fênix, a nossa calopsita, que inclusive perdeu as penas essa semana. A bichinha. Um animal não me afia. Uma planta não me afia. Um anjo. Eu queria um anjo para me ensinar. E Deus poderia mandar anjos para nos ensinar. Sim ou não? Sim. Aliás, o próprio Deus poderia vir pessoalmente nos ensinar algumas coisas. E às vezes Ele faz, mas é uma exceção. Mas qual é a via de regra? Qual é a via de regra que Deus nos ensina? Através do meu pai, da minha mãe, através dos meus professores, dos meus pastores, dos meus irmãos em Cristo, do meu cônjuge, de tudo que eu já falei aqui. Um ser humano afia outro ser humano. A gente não gosta, mas deixa eu te dizer, sabe por que a gente não gosta? Orgulho. Orgulho. Às vezes a gente fica com feridas, a gente guarda feridas, mas na verdade isso é orgulho. Ferida guardada é orgulho. Você não quer abrir mão da tua dor. Você não quer abrir mão da sua ferida. Então, só uma pessoa humilde se submeterá a um outro igual para aprender. Eu quero ler com vocês um texto de Paulo agora. Paulo descreve alguém como companheiro de jugo. Vê aí comigo, Filipenses, capítulo 4. Abra aí, ou segue aqui comigo na tela. Está saindo. Filipenses 4, 2 e 3. Paulo descreve aqui um homem. A gente não conhece a identidade desse homem, tá? Mas ele chama esse homem como fiel companheiro de jugo. Vamos lá, Filipenses 4, 2 e 3. Vou ler na NVI, tá certo? Peço a Evódia, olha o nome da mulher, Evódia. Coloca o nome da sua filha, Evódia. E peço a Sintique, esse é mais bonito, né? Sintique. Duas irmãs em Cristo, elas não eram irmãs biológicas, elas eram irmãs em Cristo. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento, o mesmo pensamento no Senhor. E aí no verso 3 ele diz, sim, e peço a você, então ele está se dirigindo a uma pessoa, a um homem. Peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude.
Olha aqui. Paulo tinha nessa igreja de Filipos uma pessoa, a gente não sabe quem é, mas tinha uma pessoa que tinha caminhado com Paulo com a mesma canga. Alguém que tinha caminhado lado a lado com o apóstolo, meu fiel companheiro de jugo. Inclusive a palavra aqui é Císigo. Alguém até diz que era o nome da pessoa que era Císigo, mas provavelmente não. Não é um nome próprio. Paulo estava dizendo, olha, meu amigo, ei, você aí de Filipos, eu caminhei contigo, cara. A gente aprendeu juntos, você aprendeu comigo. Eu te passei todas as dicas de como ser um pastor, de como ser um mestre, de como ser alguém, não é, que lidera. Porque nessa época a igreja se reunia apenas nas casas, certo? A igreja aqui não tinha templos, como temos hoje. Ele provavelmente era um líder de célula, esse homem aqui. E Paulo estava dizendo, meu amigo, você aprendeu comigo. Você é meu companheiro de jugo, você é meu companheiro de jornada. Eu era um boi e você era o outro, caminhando debaixo da mesma canga. Tu aprendeste comigo, agora entra em ação e apazigua essas duas brigonas. Chama Evódia e Síntique e tem uma conversa com elas, porque elas estão bagunçando a vida da igreja. Elas estão discordando, era algum assunto que a gente não sabe, certo? Mas Evódia queria fazer feijoada com pé de porco. E Síntique não gostava de pé de porco. E elas começaram a ter um embate na célula, brigando publicamente, discordando, né? Uma puxando o tapete do outra, né? Uma boicotando a outra. Inclusive, irmãos, de manhã eu falei, né? Eu vou preparar uma palavra sobre unidade. Eu sinto a necessidade de falar sobre unidade. Por quê? Porque às vezes eu percebo no meio da igreja esse tipo de picuinha. É gente com raiva do outro, que não vai com a cara. Aí eu não topo com fulano. Ouviu falar mal de alguém, aí toma as dores. Animosidade, inimizade no meio da igreja, intriga. E sabe qual é o nome disso? Carnalidade. Crentes carnais. Isso é inadmissível, irmãos. Nós não podemos alimentar a carnalidade. Então, Paulo, ele estava sendo muito firme com Evódia e Síntique. Ele estava dizendo, meu companheiro de jugo, chame as duas para uma boa conversa. Elas precisam, olha o que Paulo diz, pensar da mesma forma. Alguém pode dizer, mas toda unanimidade é burra. Alguém já disse isso, né? Toda unanimidade é burra. E o que a Bíblia nos diz é que nós podemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, desde que seja em Deus. Não é uma unanimidade na terra, porque nós vamos ter opiniões diferentes, mas nós podemos ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Paulo estava dizendo, eu ensinei a você. Essas duas irmãs que estão em conflito, elas podem ser apaziguadas. Quando? Quando elas aprenderem. Então, aquilo que aquele homem tinha aprendido de Paulo, agora ele iria passar para essas duas mulheres aqui. Mas vamos finalizar, irmãos. Isaías capítulo 50. Nós vamos nos encaminhar aqui para o final. Isaías 50, versos 4 e 5. Vamos ler essa, antes de colocar o versículo, coloca a frase que eu coloquei aí antes. Vamos ler aqui. Antes de ensinar, precisamos ter ouvidos de discípulo para aprender. Eu vou ler o versículo e você vai entender o que é que eu quero transmitir. Isaías 50, versos 4 e 5. A versão que eu vou ler é uma versão chamada Bíblia de Jerusalém. Certo? Essa é uma versão católica, então não se escandalize. As versões católicas são versões, aceitas, com exceção dos 7 livros apócrifos e alguns acréscimos que tiveram alguns livros. O restante dos livros da Bíblia católica são exatamente iguais a qualquer Bíblia evangélica. E não importa se a tradução é católica ou evangélica, até porque João Ferreira de Almeida, que é a que a gente mais usa, era um padre da Igreja Reformada. Então, assim,
não temos esse preconceito porque a Bíblia de Jerusalém é católica, a gente não pode usar. Não. Inclusive, a Bíblia de Jerusalém é uma das melhores versões para a língua portuguesa. Por isso que eu escolhi a Bíblia de Jerusalém. Olha o que ela diz. O Senhor me deu uma língua de discípulo, para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. Então, a primeira frase é uma língua de discípulo que fala coisas boas, que ensina, que aconselha. Uma língua de discípulo que fala uma palavra ao cansado, uma palavra de conforto. Ok, se fosse só até aqui, o que é que a gente poderia dizer? Não, basta eu ter uma língua de discípulo, né? Basta eu ter palavras boas, palavras bonitas, basta eu ensinar os outros. Mas não é isso que o versículo nos deixa pensar. De manhã em manhã, a leitura continua. De manhã em manhã, ou seja, todos os dias. Ele, o Senhor, me desperta, me acorda. Sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. O Senhor, verso 5, abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Ou seja, olha aqui, antes de eu falar, antes de eu ensinar, eu tenho que aprender a ouvir. Hoje tem muita gente querendo ensinar. Hoje tem muita gente querendo pregar. Ótimo, não tem problema. Muito bom. Hoje tem muita gente querendo liderar. Hoje tem muita gente querendo discipular. Mas aqui eu aprendo que, para eu poder, coloque a frase, até me antecipei, mas coloque a frase aí, que eu acho que é o penúltimo slide. Coloque a frase. Quem não se assenta para aprender, que não se levante para ensinar. Vamos ler essa frase? Quem não se assenta para aprender, que não se levante para ensinar. Sabe, irmãos, e na época que nós estamos vivendo, todo mundo conhece uma coisa, todo mundo sabe, todo mundo é especialista, mas a verdade é que nós temos muito mais a que aprender. Então, eu tenho uma língua de discípulo, eu quero ensinar, eu quero aconselhar, eu quero, mas primeiro, de manhã após manhã, todos os dias o Senhor me acorda, o Senhor me desperta, para que eu abra os ouvidos para aprender com os discípulos. A palavra aqui é limud. A palavra limud, tanto na primeira frase, né? Uma língua de discípulo e que eu ouça como os discípulos. Pode deixar no versículo, tá? Pode voltar aí para o versículo 4. Então, em ambos os casos, a palavra é discípulo. Por isso que eu escolhi a tradução de Jerusalém. Em outras versões, colocaram erudito. Eu não sei se a tua versão tem erudito. Na NVI, foi traduzido como instruído. Ou seja, um discípulo é alguém que é instruído. É alguém que é ensinado. Primeiro eu aprendo para poder então ensinar. Primeiro eu sento para aprender. Em seguida eu me levanto para ensinar. Primeiro eu tenho um ouvido de discípulo, para então eu ter uma língua de discípulo. Estão entendendo, irmãos? Porque senão a gente só quer ensinar os outros, mas a gente não quer aprender. A gente quer que pessoas se submetam a nós, mas a gente não quer se submeter a ninguém. A gente quer liderar, mas a gente não quer ser liderado. Até porque não é mandar, né? Eu ia dizer, a gente quer mandar, mas liderança não é mandar em ninguém. Liderança é ser exemplo de alguém, para alguém. Então, primeiro eu sento para aprender. A cadeira me fala isso. O último versículo é Isaías 62, 11. É interessante porque esses dois versículos, em 2005, eu compus uma música chamada Ouvidos de Discípulo. Se você quiser ouvir, essa música está no SoundCloud.
eu vou até colocar essas músicas no meu YouTube, canal pessoal que eu tenho. Eu vou pegar as músicas e colocar lá para você ouvir. Ouvidos de discípulo. Deixa eu ler a letra da música que eu compus, porque eu estava lendo Isaías 50, estava lendo Salmo 62, coloca aí, Salmo 62, 11. Deixa eu ler já o Salmo e depois eu leio a letra da música. Salmo 62, 11 na Almeida 21. Deus falou isto uma vez, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, quando eu li esse texto, 2005, faz muito tempo, 18, 19 anos atrás, eu escrevi. O título da música é Ouvidos de Discípulo. Quero escutar a tua voz, bem suave em meu interior. Quebra a dureza do meu coração, para que eu possa entender quando falas comigo. Perdão, Senhor, por não te ouvir, por muitas vezes estar longe de ti. Dá-me ouvidos de discípulo, e uma vez tu irás falar, 2 vezes eu irei ouvir. Queridos, nessa época Deus falou, Marcos, às vezes eu tenho que falar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 para você me ouvir uma. O Salmo 62 diz, o Senhor falou 1, eu ouvi 2. Eu fui rápido. É isso que o salmista está nos dizendo. O Senhor falou, eu ouvi. O Senhor falou, eu obedeci. Porque obediência adiada é desobediência. Certo? Não, eu vou obedecer já já. E aí eu fui para Isaías nesse tempo. Uma língua de discípulo. Mas eu não escrevi sobre a língua de discípulo. Eu escrevi sobre ouvidos de discípulo. Porque primeiro eu ouço, depois eu falo. Primeiro eu aprendo, depois eu ensino. Primeiro eu sento, depois eu me levanto. É assim, irmãos. E eu encerro então essa palavra dizendo, eu aprendo com quem está acima de mim. Pastor Ivanildo me ensina muito. Hoje de manhã eu estava testemunhando, né? Há uns 2 discipulados atrás, pastor Ivanildo, eu estava conversando com ele um assunto e ele me falou uma coisa assim, algo simples, né? Não foi algo tão importante. Mas ele disse assim, Marcos, eu posso dar minha opinião a respeito disso? Eu, claro. Fale, pastor. Quando ele falou, eu não gostei. Não disse nada a ele lá, mas eu senti na hora, você sabe, né? Você sabe no seu coração que você não gostou, que você travou. Mas como eu tenho maturidade e conhecimento de mim mesmo, eu disse não cabe a mim essa atitude. Eu falando comigo mesmo, ele falando no celular e eu falando comigo. Marcos, não cabe essa atitude. O que te cabe é ouvir, considerar, meditar, pensar, levar em oração e ver o que Deus vai falar contigo. E eu agradeci a ele, pastor, eu vou considerar o que o senhor está dizendo. Mas por dentro eu estava feio. Mas eu vou considerar isso que o senhor está falando comigo. Eu vou orar sobre isso. Essa é a atitude, irmãos. Ninguém gosta de ser corrigido. Olha para mim. Você não é diferente de mim. Ninguém gosta de ser corrigido. Pode ser a correção mais bem feita, mais bem preparada. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser confrontado. É necessário uma maturidade e humildade. Eu tive que dizer a mim mesmo, seja humilde e ouça seu pastor. Seja humilde, Marcos. Ele tem mais caminhada do que você, ele tem mais experiência do que você. Ele está passos à frente de você. Ouça. Tem ouvido de discípulo. Amém, irmãos? Eu queria que a gente orasse. Fique em pé. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos agora. Vamos orar. O primeiro versículo que eu li foi o de Maria.
Maria sentava-se aos pés de Jesus para aprender. Feche seus olhos agora. Vamos pedir ao Senhor que sejamos como Maria de Betânia. Ela tinha muitas qualidades que eu já preguei aqui, mas essa que eu quero agora enfatizar. Maria tinha um coração de discípula. Maria sentava, Maria focava. Viu como é difícil focar? Olha aqui para mim antes da gente orar. Estou dando uma de Cristiane agora. Levanta a mão, você fica com a mão levantada. Aí ela começa a falar um monte de coisa e você com a mão levantada. Baixa a mão, tira a mão do coração. Vocês observaram o quanto que é difícil focar? É ou não é? Vocês viram? Assim é na vida espiritual. Na vida espiritual, tudo quer roubar a nossa atenção de Jesus. Você decide se você vai. Eu tive aqui várias vezes que me disciplinar mesmo. Não vou me distrair com isso. Eu não vou perder minha linha de pensamento. Não, eu vou continuar. Eu tive que me disciplinar. Durante esse tempo de palavra, 50 minutos que eu preguei aqui hoje. Assim é na nossa vida espiritual. Maria foi focada. Agora sim, põe a mão no seu coração. Senhor, dá-nos o coração de Maria. Maria de Betânia nos ensina que ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu priorizar o Senhor. Ela escolheu focar no Senhor. Colocar no Senhor toda a sua atenção. E nessa época, Senhor, de tantas distrações espirituais, nessa época de tanta agitação interior, nós estamos aqui hoje desafiados a sentar na cadeira. Sentar na cadeira para aprender. Sentar aos pés do Senhor para aprender. Eu oro, Senhor, para que tomemos o teu jugo. Você disse: tomem o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Senhor, tu és o homem por excelência e tu podes nos ensinar como seres humanos. Somos seres humanos falhos, limitados, mas o Senhor é ilimitado. Mas o Senhor é excelente, o Senhor é superior. Um homem aprendendo com o outro que é Jesus. Nós estamos aqui hoje, Senhor, como ferro afiado pelo ferro. Um amigo que afia outro amigo. Jesus, tu és o nosso companheiro de jornada. Nós podemos dizer, como Paulo disse àquele irmão em Filipos: meu fiel companheiro de jugo. Você, Senhor Jesus, é o nosso companheiro fiel de jugo. Nós estamos nessa caminhada de aprendizado. Nos submetemos ao seu senhorio, a sua docilidade, a sua gentileza. Nós nos submetemos à sua humildade, à sua mansidão. Nós aprendemos com você, Senhor, como lidar com os nossos inimigos, com aqueles que nos perseguem. Nós aprendemos a lidar, Senhor, com aqueles fragilizados. Nós aprendemos a lidar com você, Senhor, com pessoas difíceis, fáceis. Nós aprendemos a lidar com o nosso cônjuge. Nós aprendemos a lidar com os nossos filhos. Tu tens a nos ensinar, porque vai além, Senhor, do conhecimento humano, porque foi você que nos criou. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê ouvido de discípulo. Se você puder colocar assim, ó, a mão sobre o seu ouvido, de um lado ou de outro, ou nos dois lados. Senhor, dá-nos ouvido de discípulos. Antes da gente falar, antes da gente querer ensinar, antes da gente querer se levantar para liderar, para discipular, ajuda-nos a sentar manhã após manhã, como diz aqui a tua palavra. De manhã em manhã o Senhor me desperta, o Senhor desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. Discípulo é alguém que aprende, discípulo é alguém que é ensinado, instruído. Nós queremos sentar aos teus pés com ouvidos de discípulo, e assim teremos uma língua de discípulo. E eu oro pelo Salmo 62. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi.
Que nós não sejamos resistentes, mas sejamos sensíveis, sejamos abertos. Não seja necessário o Senhor falar várias e várias e várias vezes para a gente poder ouvir. Nós iremos ouvir e obedecer. Eu abençoo cada pessoa que ouviu essa palavra. Que o Senhor plante essa palavra em nossos corações.